continuamos agora a falar de... E tu, quando disseste que querias trazer este livro, eu percebi perfeitamente, por causa da tua história pessoal, mas achei curioso que foi assim que o livro saiu. Nós às vezes falamos dos livros com algum atraso, mas aqui foi mesmo a apanhar o lançamento da arte de autor do Cheiro dele Depois da Chuva, que é a banda desenhada do José Luís Monoeira a partir do romance homónimo de Cédric Sapin-Defour, que também está editada em Portugal. Esta, que é, como diz a sinopse, uma história de amor, vida e morte entre um homem e o seu cão, é uma história universal, não é? Sobre aquilo que nos liga aos amigos de quatro patas, e a ti principalmente fez pensar muito no teu caso pessoal, mas é uma história muito bonita, muito emocionante sobre, enfim, todas as coisas boas e depois a perda enorme que é quando os nossos amigos já não estão cá connosco, não é? Pois, olha, eu quis trazer este livro precisamente em homenagem ao meu companheiro, que nós estamos a gravar isto no dia 4 e no dia 6 faz um ano que ele morreu. Ainda fiquei com a irmã dele, que não teve comigo desde o início, porque ela vivia com os meus sogros, mas depois os meus sogros vieram viver para a minha casa e ela também invadiu o espaço, e então os dois irmãos davam-se muito bem, etc. Ela infelizmente também morreu agora em janeiro já deste ano, portanto eu estou ainda aqui a fazer o luto deles os dois, e em homenagem a eles os dois que realmente trouxe este livro. Isto é um livro de abril do ano passado. Portanto, é um livro, mais uma vez, estamos a falar de livros muito recentes, não é? Sim. Portanto, às vezes falamos aqui de livros com 10 anos e coisas do género, mas aqui estamos a falar de livros muito recentes. Eu li este livro no final do ano. Como é que eu ia dizer? Isto teve aqui várias situações, porque, curiosamente, o Bumblebee, que era como se chamava, o meu cão, morreu a 6 de junho, e eu depois fui para a Feira do Livro para desanuviar, para pensar noutras coisas. E alguma coisa me fez encaminhar, e encontrei o livro, o Cheiro dele Depois da Chuva, o romance, e comprei o livro. Aquilo parecia que alguém me tinha orientado para ali, e comprei o livro. E li a introdução, e chorei tanto só com a introdução, que arrumei o livro, e só agora, há quase um fim de um ano, eu ainda não o acabei de ler, estou para aí praticamente a meio, um bocadinho mais que meio, é que estou a lê-lo com calma, e tal, e não sei quantos. Na altura li também o Jim, que nós já falámos, sim, não é? do Schuiten, e que realmente serviu um bocadinho de alívio, sim, e de conforto, porque tu descobres que afinal não é esta dor, afinal não é só tu, exato, que tens esta dor, há mais pessoas que a têm. Mas o que é verdade é que eu não consegui ler o romance, e depois ficou de lado. E no princípio do ano, tenho a ideia que foi mais ou menos no princípio do ano, eu li a edição francesa. Do livro do Monoeira, e pronto, fiquei muito contente quando soube que ia ser editado cá. O romance originalmente é de 2023 também. Há aqui uma frase que eu li uma vez e que me faz sempre, e que me recordo sempre, porque foi uma frase que disseram que os cães vivem menos tempo do que nós, que é para nós podermos dar uma vida cheia do princípio ao fim. Que foi o que aconteceu com o meu cão, porque eu estive com ele desde o dia em que nasceu até ao dia que morreu. Pronto, tive essa sorte. O que é que acontece aqui, agora já falando um bocadinho mais liberto, digamos assim? O romance tem um problema, que é, às vezes, a linguagem é demasiado rebuscada, é demasiado literária, digamos assim, e torna-se um bocadinho chata, etc., por aí fora. O que não acontece na banda desenhada. Pois. Apesar de a banda desenhada ter ali algumas partes que também torna-se um bocadinho chata, mas a banda desenhada, e posso comparar os dois livros, a banda desenhada é muito melhor do que o próprio romance. E o próprio autor do romance gosta da banda desenhada, não é? Isto é um pós-fácil em que ele fala disso. Aliás, eu estive a ver uma entrevista do Monoeira sobre o livro, e ele diz mesmo que
o Manuel está a fazer muitas adaptações literárias. Sim. E diz que uma das grandes vantagens das adaptações literárias dos clássicos é que os autores já cá não estão e, portanto, não podem dizer nada se gostam ou não gostam. É aquilo e ponto final. Portanto, os leitores é que depois podem criticar, claro, etc. Por aí vai. Mas os autores em si, e ele tem que ter muito respeito pelo autor. E, portanto, ele dizia que tinha gostado muito do livro, tinha chorado muito com o livro e tinha decidido realmente fazer a adaptação. Ele não é um indivíduo que tenha cães, ele tem gatos, e uma das coisas que ele diz, ele mesmo diz que havia 3 conceitos que ele queria muito passar com este livro. O principal que ele queria era o esforço, representar o esforço da ligação entre as pessoas e os animais. Portanto, que ao fim e ao cabo também não é só entre as pessoas e os animais, é entre todos nós de haver um esforço de ligação para ser o máximo as pessoas conseguirem se compreender sem estarem a dizer tudo e etc. por aí fora. Pronto, era uma das coisas. Depois era o conceito de família, que realmente aqui no livro está muito bem representado. Portanto, a namorada que aparece, os vizinhos que aparecem, etc. E criam aquele círculo, etc. por aí fora. E por fim, pronto, a cura pela criação. Portanto, ou seja, ele ao criar o livro está a fazer a cura de toda aquela dor que lhe provoca. Pronto. Eram esses 3 objetivos que ele queria ao fazer este desenho. Muito curioso é que nessa mesma entrevista ele explica como é que trabalha. Ele trabalha em digital, começa a trabalhar em digital, depois imprime aquilo que faz, depois utiliza aguarelas e lápis para criar, tornar mais criativo tudo aquilo que ele já desenhou, e depois faz novamente um scan, volta a fazer uma arte final, depois do scan é que faz uma arte final, mas sem cores, faz sem cores. E depois dá indicações ao colorista dele e dá total liberdade ao colorista, pronto, dando as indicações, olha, quer que isto seja castanho, quer que isto seja verde, etc. Mas, portanto, dá total liberdade ao colorista e eles já trabalham há tanto tempo e tão bem que aquilo funciona muito bem. Há muita coisa que ele aqui acha que é uma leitura carinhosa e meiga. Como tu dizes, há aqui uma frase para tatuar, não é? Que é há aqui uma frase de um indivíduo que é aquele, digamos, avô do autor, digamos, entre aspas, em que ele diz: para essas dores não há remédio, acaba cada um a curar-se. Pronto, que realmente são o tipo de dores que não há nada a fazer. Somos nós é que podemos fazer. Há aqui muitas imagens espetaculares, até de página dupla e tudo. Claro que também já havia opiniões dizerem que isto é uma adaptação falhada porque não está tão ligado ao livro. Eu não concordo. Acho que isto é uma Se questão... fosse por isso, com muitas adaptações não seriam grande coisa. Não me parece. Acho que a preocupação é de passar o sentimento que o livro causa, e aí acho que está perfeito e até está melhor, como digo, está melhor do que o romance. Só para terminar, dizer que neste momento o Manuera está a fazer mais uma adaptação de um conto do H.G. Wells, que é O Homem que Fazia Milagres, que podem encontrar também, está cá editado em Portugal, na literatura curta do H.G. Wells. Da E-Primatur. Exatamente. Muito bem. De facto, todos nós passamos e provavelmente vamos passar por este processo de luto de animais de estimação. O livro, de facto, funciona. Não tendo a referência do romance, não o posso dizer, mas não posso fazer a comparação, mas, de facto, esta banda desenhada passa bem esse sentimento. Deixa-me só aqui ainda dizer só uma coisa, não sobre a parte emotiva, mas sobre a parte criativa. Que vi um comentário que depois eu tomei logo nota para depois falar contigo, e tu que sei que também vais querer falar. É que foi um comentário em que disseram assim: este livro é do estilo da nova escola espanhola. E eu achei piada, porque realmente depois pensei, e até aquele desenho cartunesco, mas sério,
E depois lembrei-me daqueles livros da Jaraba, que ainda falámos agora há pouco tempo, falámos há pouco do Pinel, o Paco Roca até certo ponto. Sim, o Jordi Lefebvre. Mas realmente este comentário, depois, por isso é que eu trouxe. Sim, consigo perceber essa... Aliás, há um outro que nós falamos há muito tempo atrás, que eu também não recordo, mas também era espanhol e também era com este tipo de desenho, etc. Portanto, será que realmente há aqui uma nova escola espanhola? É uma escola que parece que vai beber um bocadinho da Pixar, não é? Dos desenhos da Pixar. Um cartunesco sério, sim. assim uma coisa ali. Mas que é agradável ao olhar. Um tema assim ali. Pois. Olha, estou-me a lembrar de outro, aquele do livro esquecido no banco, sim. Pronto, também há um bocado realmente. Não, faz sentido. Pois é, por isso é que eu trouxe este comentário para falar contigo. Não, mas faz sentido. Mas por acaso, nós no final do programa temos um livro também que se passa em Itália e quem escreveu não é italiano, nem desenhou. Portanto, não seria caso único. O Cheiro dele depois da chuva, edição de arte de autor.